Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazar quem vos fala, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo trago as operações que realizamos no pregão de hoje, dia 13/1/2021, através do nosso setup, o Operacional Gaza. Bora lá ver o que o mercado nos reservou para o dia de hoje. Antes de mais nada, peço gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo do nosso canal com quem acreditem que possa tirar proveito e não deixe de dar o like, pois ajuda bastante aí. Dizer também que o intuito dos nossos vídeos é trazer de forma transparente os resultados das nossas operações e o intuito do nosso setup é ajudar traders iniciantes como eu a tirar a subjetividade do mercado, deixando pontos claros de entrada e saída, enquanto o trader iniciante pode ir ganhando um tempinho de tela, indo perdendo aí o medo de apertar os botões e tirar um troquinho do mercado enquanto vai estudando aí. Dizer que o nosso setup, como qualquer outro, não é milagroso, temos dias de ganho, dias de perda e dias de 0 a 0. E, mesmo assim, apresenta resultados interessantes no longo prazo. Porém, muito mais importante do que eu dizer que são resultados interessantes é que vocês tirem as próprias conclusões de vocês aí. Então, para isso, tendo interesse, é só entrar em contato através do e-mail operacionalgaza@gmail.com. Manda lá seu nome, WhatsApp e a cidade onde está localizado, que enviaremos aí por um período de teste de 30 dias o nosso operacional. O nosso setup foi desenvolvido para que se trabalhe das 9 da manhã até o meio-dia e devemos operar todos os dias, pois se a gente tiver o baita azar de escolher apenas os dias de loss, no longo prazo a conta não fechará. Muito importante dizer que o day trade não é investimento, é mercado de especulação e de altíssimo risco. Então tome muito cuidado, não aporte todo o seu capital no day trade. Pegue apenas uma pequena parcela para isso, de 15, 20, 30% no máximo aí do seu capital para estar usando aí, aportando no day trade. O capital recomendado para que se opere no nosso setup é de R$1.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais arrojado, e de R$2.000 por contrato, caso tenha um perfil mais conservador. No mercado de especulação não temos garantia, né? Ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, porém, seguindo a risco que pede o operacional, ficaremos alinhados aí com as estatísticas e bem municiado pelas probabilidades. Na descrição do vídeo tem um link com um outro vídeo, onde mostro aí de forma detalhada como funciona o nosso operacional. Porém, aqui vou falar da principal regra, que é o limite de operações diárias. Então iniciamos o dia com a ideia de fazer no máximo 3 operações. Caso as 3 sejam pagadoras, aí sim como um bônus, arriscamos uma quarta entrada, sendo pagadora, arriscamos uma quinta e assim sucessivamente. Porém, caso uma dessas 3 primeiras seja stop ou 0 a 0, limitaremos a no máximo 3 operações dia. Desta forma a gente nos protege em dias ruins de se tornarmos no máximo aí 3 stops, né? E aí fecharíamos o dia com um prejuízo de 600 pontos, vez que o nosso stop é de 200 pontos. Outra coisa muito importante de dizer é que trabalhamos com um risco-retorno de 2,5 para 1 e desta forma um take paga 2 stops e ainda nos dá um pequeno lucro. Por isso que é importante trabalhar aí com essas restrições aí, limitando as operações, a quantidade de operações diárias. Beleza? Então vamos lá. Candle 1 nos deu um alerta, porém não fazemos nada. Percebam que por vários momentos teve uma ou mais condição não atendida e perdi a coloração. Então temos que esperar o fechamento do candle. Nesse caso aí, candle 1 fechou vermelho, vendemos a mercado, ordem oco configurado, alvo 500 pontos, stop 200 pontos. Identifico o ponto onde se deu a entrada e posiciono uma linha de referência, tá? A 350 pontos a favor da nossa posição. Então, nesse caso, a entrada se deu no 106.205, então 350 pontos abaixo, posiciono uma linha de referência e caso o mercado nos dê chance e ande e atinja esse nível de preço, protejo a operação logo aí, no caso da venda, abaixo do ponto da entrada. Não tem necessidade de marcar a linha, né? Eu só coloco para poder ficar
mais fácil aí para acompanhar. Então posicionei ali no 105,855. Caso o mercado chegue nessa região, a gente vai lá e protege a operação. Aqui adiantei, candle 3 nos deu mais um alerta. Aguardamos mais uma vez o fechamento do candle. Antes do fechamento não fazemos nada. Temos que esperar o fechamento. Candle fechou vermelho. Vendemos a mercado. Ordem oco configurado. Alvo 500 pontos, stop 200 pontos. Nosso setup nos permite fazer no máximo 2 operações simultâneas. Então estávamos vendido aí em 2 níveis de preço. A partir daí, independente do que aconteça, não fazemos mais nada até que essas 2 posições se desenrolem. Ou que nos stop, ou que nos pague. Ou caso a gente tenha a chance de proteger, nos tire aí na proteção. Mas, enquanto isso não aconteça, não fazemos mais nada, tá? Porque percebemos que quando entramos aí na mesma região, essa terceira entrada ela sempre buscava ali nos estopar, né? Então a gente desta forma identificou no longo prazo uma forma mais interessante aí para estar operando. Aqui, conforme mencionei, candle 12 nos deu um sinal de venda, porém não fazemos nada, pois já estávamos vendidos. Porém, o mesmo candle aí, o candle 13, violou a região de conforto. Então posiciono ali abaixo do ponto da entrada. Eu pego o stop da nossa primeira entrada, que foi referente a esse 105,855, e posiciono o stop abaixo do ponto da entrada, né? Protegendo assim essa primeira operação. Adiantei um pouco aqui, posicionei a linha de referência ali no 106,406, que seria o ponto de stop original. E o candle 15 foi lá, nos tirou no 0 a 0. Então a nossa primeira operação, saímos no 0 a 0, estávamos com mais uma operação ainda aberta. E agora, caso surja algum sinal, poderíamos efetuar aí a nossa terceira e última entrada do dia, vez que a primeira saiu no 0 a 0, tá? Como o preço já se movimentou, mudou de região, poderíamos executar aí a terceira entrada. Então ali coloquei no 106,406 a linha de referência para os estudos, né, para poder acompanhar e ver quantas vezes ele vai tirar no 0 a 0, buscar o take, quantas vezes ele vai tirar no 0 a 0 e nos estopar. Aqui parei para vocês olharem o candle 19 voltando contra a nossa posição, ficando bem perto ali de nos estopar. E não fazemos nada. Eu fico só preparado ali para cancelar e zerar a ordem caso ele pule meu stop, tá? Mas não saio antes, tá? É muito importante que a gente não saia antes, porque muitas vezes ele pode voltar a estopar sim, porém muitas vezes ele pode vir ficar aí a um tique de nos estopar e o mercado voltar a nosso favor. Então percebam que candle 19 ficou aí a poucos ticks, um tique, 2 ticks de nos estopar. Porém, por hora, voltou aí a dar um respiro. Aí depois voltou bem perto de novo de estopar. Porém, esse candle aí não nos estopou. Então, conforme eu já comentei, percebam que o candle 19 não nos estopou e o candle 21 voltou a nosso favor e nos deu chance de proteger a operação. Então, assim eu fiz, coloquei o nosso stop abaixo do ponto da entrada ali. A entrada tinha dado no 106,080 e aí eu posicionei mais uma vez para a questão de estudo no 106,280 ali, o ponto onde seria o stop original. Ficou um pouquinho acima, 3 pontinhos ali, mas para referência já basta, aí dá para saber se estoparia ou não esta operação. Estávamos protegidos na operação e o candle 24, né, começou a voltar contra de novo e nos tirou aí bem perto do seu fechamento, nos tirou no 0 a 0. Então tivemos 2 entradas, deu um saldinho ali pequeno, porque a gente, como protege alguns ticks abaixo, pega uma merrequinha que dá pelo menos para pagar as taxas quando isso acontecer.
Então eu vou adiantar mais um pouco aqui. Então aqui parei para mostrar que um candle estava nos dando um alerta para compra. E aproveitar para dizer também que eu tracei aquelas duas linhas verdes ali no 105, 705 e 580, que seria o take original. Então a primeira entrada que saímos no 0 a 0, a operação teria voltado, né, e não teria tirado no stop original e teria pego o nosso take. Então essa primeira proteção não foi interessante. E a segunda operação ainda estaria em aberto caso a gente não tivesse protegido. Então vamos aguardar e avançar aqui, né, para ver se essa segunda teria estopado ou não. Porém, como não estávamos abertos na venda, aguardamos o fechamento do candle e o candle 25 nos deu um alerta para compra. Fechou verde, comprei a mercado, ordem configurado, alvo 500 pontos e stop 200 pontos, tá? E aguardamos. Operar setup não se pode ter viés. Deu sinal, não podemos titubear, temos que executar. Lembrando que os valores que aparecem ali na boletinha, à direita, canto inferior aí da tela, são valores referentes a operações que estamos realizando aí com 3 contratos, né? Basta dividir os valores que ali aparecerem para a gente ter a referência do que seria, né, o operar com um contrato só. No 106, 510, marquei uma referência ali também dessa nossa terceira entrada de 350 pontos a partir do ponto que deu a entrada. Então, caso o mercado nos dê chance e viole aquela região ali do 106, 510, protegeríamos essa nossa terceira e última operação do dia. Lembre-se lá, volte, né, assista lá os vídeos, veja as nossas regras, né, que essa é a mais importante, né. Caso a gente tome um stop, a gente limita a 3 operações dia, ou 0 a 0, né? A gente inicia o dia, repetir aqui, né, para ficar claro, iniciamos o dia com a ideia de fazer no máximo 3 operações. Caso uma seja 0 a 0 ou stop, limitaremos a no máximo 3 operações dia. Caso as 3 sejam vencedoras, aí sim a gente pode arriscar uma quarta caso tenha. Sendo vencedora, podemos arriscar uma quinta e assim sucessivamente. Porém, é muito importante deixar claro que na primeira, segunda ou terceira entrada tomou um stop ou 0 a 0, a gente vai limitar as 3 entradas. Porque em dias ruins, a gente vai tomar no máximo 3 stops. Dessa forma, a gente protege o nosso capital, limitando o nosso prejuízo diário a 600 pontos. Nesse ponto aqui, parei apenas para mostrar que o candle 27 nos deu um sinal de compra, porém não fizemos nada, pois já tínhamos feito 3 operações e as 2 primeiras saíram no 0 a 0. E o mesmo candle 27 que deu esse sinal, né, caso na segunda operação não tivéssemos protegido, teríamos sido estopados aí, beleza? Então vamos adiantar mais um pouco aí. Então aqui o candle 31 continuou a nosso favor e foi o candle que violou a nossa região de conforto aí, né? Então ele avançou 350 pontos da nossa entrada, então protejo a operação. Assim fiz, movi o stop de 200 pontos, colocando ele um pouco acima do ponto de entrada. Sendo essa nossa terceira e última operação, no dia de hoje, na pior das hipóteses, mesmo o mercado voltando e nos tirando no 0 a 0, terminaríamos o dia aí perto do 0 a 0, com um pequeno valorzinho aí que pagaria as taxas, pelo menos, de corretagem. Candle 31 também deu um sinal de compra. Torna a repetir, não fazemos nada, pois já tínhamos feito as nossas 3 operações do dia. E o Candle 32 foi lá e pagou, né, alcançou o nosso alvo da nossa terceira entrada. Então, independente do que aconteça agora, não fazemos mais nada, tá? A regra mais importante, né, uma das mais importantes, se não a mais importante do setup, é respeitar aí essas 3 entradas quando uma das 3 primeiras entradas não forem bem sucedidas. Então a gente fez uma entrada. Primeira entrada saiu no 0 a 0 e teria pego o take. Segunda entrada
protegemos, saímos no 0 a 0 e teria estopado, e a terceira entrada tivemos chance de proteger, é óbvio, porém ela foi lá e pagou, tá? Agora, caso tivesse acontecido diferente, as duas primeiras take e a terceira stop, também encerramos, tá? Isso é muito importante ficar claro, só faremos mais do que 3 entradas, só executaremos mais do que 3 ordens, né, de entrada no mercado, caso as 3 primeiras sejam vitoriosas. Porque aí vale a pena arriscar aí uma quarta entrada. Torna a repetir o setup, o que torna ele bem interessante é o risco-retorno de 2,5 para 1, onde, sendo assertivo apenas 33% das vezes, já nos vai dar um pequeno lucro, né? Um take paga 2 stops e nos dá lucro. Então finalizamos o dia de hoje com R$ 339 de lucro. Lembrando que esse valor é referente a operações que estamos realizando com 3 contratos, basta dividir esse valor por 3, que você vai ter o valor referente a operar com um contrato. Torno a repetir, não existe o setup milagroso e o nosso também não é. O milagre está na mão de quem opera, né? Que é respeitar as regras. Proteja muito o seu capital, tá? Pois protegendo o seu capital você protege sua saúde mental, sua saúde financeira e aqueles que dependem de você. Mais uma vez falo, né? Se for ser chato e enfático nesse ponto, não temos garantia. Se você me perguntar se terminaremos o mês no lucro, eu vou te responder, espero que sim, estou confiante para isso, pois estou fazendo todo dia o mesmo procedimento e acredito no processo. Porém, não temos garantia, né? Ganhos passados não são garantias de ganhos futuros. Porém, por eu acreditar no processo e repetir todos os dias a mesma coisa, estou mais próximo do sucesso do que do fracasso. Beleza? Então aí vocês voltem lá no começo do vídeo, né? E em outros vídeos, onde fala aí sobre limite, sobre a margem de garantia para operar o nosso setup aí por contrato. Outra coisa muito importante em dizer é que não se pode ter viés para operar o setup, tá? Tem que estar confiante. Então, quando você solicitar o seu setup para teste aí, tem que executar os sinais. Você pode ir para operar ele aí no simulador para você ter essas informações e se familiarizando aí e pegando confiança para trabalhar com o setup. No canal aí tem vídeos de backtest de maio de 19 a maio de 21. E depois de junho de 21 em diante, temos todos os vídeos aí mostrando todos os dias das nossas operações, mostrando mês a mês aí o nosso resultado. No final de cada playlist dos vídeos, né, dos meses, o último vídeo eu trago a atualização das nossas estatísticas, né, onde eu mostro lá a rentabilidade média mensal do setup, nesse período que temos de amostragem de 32 meses, e as probabilidades de fechar com lucro, probabilidades de fechar no prejuízo e as outras probabilidades de ruína, fechar acima de 10% do capital, acima de 20% e assim por diante. Então vale a pena, recomendo que assistam para vocês verem todos os riscos que você corre operando o setup, tá? É um setup bem lucrativo, bem interessante. Porém, como eu sempre falo, nesse mercado não temos garantia. Então é importante que vocês avaliem o risco, né? Fica por conta e risco de cada um aí. Aqui já trouxe o vídeo aí para o final do nosso pregão. Digo final porque nosso setup ele foi desenvolvido para que se trabalhe até meio-dia. E o Candle 36 é o último candle que nos dá algum tipo de sinal. Após o fechamento do Candle 36, o setup não dá mais sinais, tá? Escolhemos esse período da manhã, primeiro para a gente poder ter liberdade de tempo e segundo que nos estudos o período da tarde, sinceramente não sei se é por causa da volatilidade que na maioria dos dias ela pode dar uma diminuída, ele apresenta resultados ruins, tá? Os resultados obtidos pela parte da manhã são mais interessantes. Na hora que fui gravar o vídeo, dei uma verificada aí, né? Teríamos tido sucesso em algumas outras entradas, porém limitamos a 3 entradas, tá? No longo prazo
Foi dessa forma que o setup se mostra interessante. É possível operar todos os sinais? É possível sim, porém não recomendo. Agora, quem quiser operar todos os sinais precisa fazer uma avaliação e aí adequar aí a margem de garantia por contrato, tá? Porque aí a única certeza que eu tenho é que operar todos os sinais, os R$1.000 lá por contrato, né, que é o mínimo que você precisa ter, não são suficientes para absorver aí meses onde comece dias negativos, que temos sim sequências de stop, faz parte, é normal, principalmente dentro do setup. Então, aí precisaria estar aumentando essas margens aí para poder estar operando todos os sinais. Mas aí cada um avalie e vê o que é interessante. Eu não recomendo. Eu recomendo que siga essa regra aí de operar apenas 3 sinais, né? Fazer 3 entradas dia, a não ser que essas 3 sejam vencedoras. Aí sim se pode arriscar um pouquinho mais. Vou ficando por aqui. Se Deus quiser, amanhã, último pregão da semana, dia 14/1. Se Deus quiser, estarei de volta. E esperamos aí que o mercado continue sendo generoso com a gente. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.